Saúdo a vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa abençoar a sua vida e de toda a sua família através dessa transmissão. João, no capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vemos aqui que, embora as duas irmãs, Marta e Maria, eram diferentes na personalidade, percebe-se que as duas sabiam muito bem aonde buscar ajuda. E aqui Lázaro, doente, precisava de socorro imediato. E elas mandam essa curta mensagem, mas observe comigo a maneira com que elas dizem do problema para Jesus: Senhor, aquele a quem amas. Interessante que você não vê elas dizendo: Senhor, Lázaro, o seu amigo, ou Lázaro, o seu discípulo. Não. Ou também Lázaro, quem o ama. Mas ao contrário, Lázaro, a quem amas. Elas colocam o amor de Jesus em relação a Lázaro, para que o constrangesse de alguma forma a socorrer o doente, aqui no caso. Aqui eu gostaria que você, nessa noite, pensasse acerca desse amor de Jesus em seu favor. Muitas vezes nós olhamos de dentro para fora o que nós oferecemos ou fazemos por amor a Jesus, a Deus. Isso não é errado, mas nós temos que fazer o contrário muitas vezes. É olhar as circunstâncias, lembrando que existe um amor muito maior em nosso favor, e em resposta a esse amor que nós devemos ser ou fazer qualquer coisa. Lembrar que o amor de Deus por nós é a nossa maior motivação de amá-lo em resposta. Devemos aprender com Marta e Maria, aqui nesse contexto de doença, do amor do Senhor em nosso favor. E que o Senhor possa nos ajudar a termos a mesma motivação dessas duas mulheres, diferentes, mas com o mesmo propósito. Lembrar do amor do Senhor em favor do seu irmão doente. E nós sabemos o final dessa história, não é? Que aquela morte não foi apenas para a morte, mas foi para a glória do Senhor, que Lázaro voltou à vida, foi ressuscitado. E a glória de Jesus ainda mais manifestada. Que o Senhor nos ajude, até mesmo no contexto de doença, lembrar que isso não é apenas para a morte, mas é para a glória do Senhor. Hoje à noite nós vamos continuar tesouros que permanecem, a segunda e última parte dos versos de 20, 21 e o 24 de Mateus capítulo 6, esse sermão do Monte de Jesus. E eu gostaria de fazer a leitura e logo em seguida temos uma palavra de oração. Diz assim as Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 6, versículo 20, 21 e o 24. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós suplicamos que Teu Espírito Santo possa nos dar ouvidos à Tua palavra, iluminar a nossa mente, levar todos os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo, e que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite, que Ele possa aplicar essa palavra nas nossas vidas. E eu oro que o Senhor possa realmente examinar o mais profundo do nosso ser, ver se existe algum caminho mau e nos guiar, nos direcionar pelas veredas da Tua justiça, em conformidade ao caráter do Teu Filho Jesus, pela mediação do Teu Espírito Santo, moldando esse caráter em nós, ao ouvirmos e vivemos a Tua palavra, para a glória e louvor do Teu nome que nós te pedimos, Pai. Amém. Deus enviou
perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer
confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. O Senhor, os bons ceifeiros, terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transguardar-se. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Estas terras estão subindo, os seminos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar-se. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar-se. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Conta-se uma história de que um fazendeiro tinha uma vaca, e essa vaca, quando ela pariu, ela trouxe 2 bezerros. E 2 bezerros gêmeos, um marrom e o outro branco. E ele chega na cozinha, todo animado, e diz para a mulher de que a vaca havia parido e trouxe esses 2 bezerros, e que ele queria, de alguma forma, criar os 2 bezerros e dedicar um deles para a obra do Senhor. Depois de crescido, ele vender e investir na obra do Senhor. A mulher pergunta: qual deles você vai investir? E ele diz: não, agora não é algo que você precisa se preocupar. Vamos criar os 2 da mesma forma e mais tarde nós decidiremos o que fazer. Passado algum tempo, ele entra nessa mesma cozinha,
só que cabisbaixo, triste. E a mulher pergunta a razão daquela tristeza. E ele responde: o bezerro do Senhor morreu. E ela mais uma vez pergunta: mas qual deles era o do Senhor? Eu tinha decidido um tempo atrás que seria o branco, e foi o branco que morreu. Talvez soe engraçado essa história, mas ela revela muito o coração daquele fazendeiro, revela muito a verdadeira devoção daquele fazendeiro. E eu queria que hoje à noite você refletisse acerca do seu coração, do meu coração, aonde realmente nós investimos e se são em tesouros eternos. Já vimos na semana passada, no versículo 19, o ensino negativo de Jesus: não acumulem tesouros na terra, e nós vimos as razões. E hoje nós vamos ver o que ele quer dizer com acumule tesouros no céu, juntamente com o verso 24, acerca do amor ao dinheiro e esse senhorio de Deus e as riquezas. É importante começar com o que Jesus não está dizendo aqui nos versos 20 e 21. Primeiro, ele não está dizendo que acumular tesouros no céu é como se você comprasse a salvação. Pelo contrário, a salvação é pela graça. E é um ensino muito claro nas Escrituras. Nós não salvamos a nós mesmos. É Deus que pela sua graça enviou o seu Filho para que não só sofresse na cruz, mas obedecesse de maneira perfeita toda a lei de Deus, nos livrando da ira vindoura de Deus e da condenação merecida do inferno. Essa é a obra que Cristo fez na cruz, em seu e em meu favor. E quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, é isso que significa. Mas preste bem atenção: embora a salvação não é pelo que você faz, mas é o que Cristo fez, e você deposita sua fé nessa obra meritória que é só de Cristo, mas a maneira com que nós lidamos com as riquezas nessa vida reflete verdadeiramente se somos salvos genuinamente ou não. Por exemplo, Mateus no capítulo 19, dos versos 16 a 23, é uma passagem um pouco longa, mas vale a pena a nossa consideração. Diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Observe que no caso específico desse homem, era necessário, Jesus sabia muito bem a situação espiritual dele, era necessário que ele vendesse todas as suas riquezas e desse aos pobres, distribuísse aos pobres, porque as riquezas eram um empecilho entre ele e Deus. E olha a reação dos discípulos. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Se a riqueza era um sinal de aprovação de Deus, isso nós vimos na semana passada, a maneira com que os religiosos ensinavam nessa época, consequentemente, quem era rico poderia dar mais esmolas, ou seja, as suas obras poderiam fazer deles candidatos ao céu. Mas Jesus deixa bem claro que a fé, ela não é meritória, não é pelas suas obras,
mas, como eu disse, a obra de Jesus. Olha o que diz o texto em João: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Observe, obras no plural. A resposta de Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Aquele homem não faz a escolha da única obra necessária para ele dar a vida eterna e todas as riquezas infinitas que ela proporciona. E tudo aquilo que Jesus pediu para ele vender e dar aos pobres era insignificante comparado com esse tesouro no céu. Eu queria, como primeiro ponto, hoje pretendo apenas deixar 2 pontos para nós, mas o primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte: os filhos de Deus serão recompensados na eternidade proporcionalmente de acordo com a maneira que eles lidam com os tesouros terrenos. Paulo vai dizer o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. O dinheiro não é a raiz de todos os males, e nem as riquezas que ele pode adquirir, mas o que? O amor ao dinheiro. É quando nós colocamos a confiança no dinheiro, tirando a nossa confiança em Deus e colocando no dinheiro ou no que ele pode nos proporcionar. É quando a nossa devoção nos leva, como Paulo disse, a desviarmos a nossa fé, nos atormentando assim com muitos sofrimentos. Salomão, um dos homens mais ricos que andou nessa terra, inclusive Jesus vai usá-lo como exemplo no verso 29, diz o seguinte acerca desses sofrimentos e das incertezas das riquezas: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus sentimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do céu, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Interessante, naquela passagem daquele homem, ele deixa Jesus diante do que ele havia ouvido da parte de Jesus, o que ele deveria fazer, e ele sai triste porque tinha muitas riquezas. É interessante, se ele tinha muitas riquezas, não era para ele sair contente. E aqui nós vemos que para a infelicidade de muitos, esse acúmulo de riqueza não traz nenhuma alegria. A área financeira é a prova real a quem de fato nós servimos. Quem disse isso é o próprio Senhor, em deixar claro que você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você vai amar um e odiar o outro. Não dá para você fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode até dizer que Jesus é o seu Senhor, mas o seu estilo de vida, aonde você tem investido, pode desmascará-lo do contrário. O segundo ponto: a alegria em dar de maneira generosa é muito melhor do que ser um egoísta que só acumula. Atos 20, verso 35, as palavras do nosso Senhor Jesus: há maior felicidade em dar do que em receber. Você só possui algo quando distribui. Esse é um dos paradoxos das Escrituras. Quando você abre mão
de algo na terra, você consequentemente ganha na eternidade. Olha só essa passagem: deem e lhes será dado, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para vocês, para medir vocês. Olha outra passagem: ordene aos que são ricos no mundo presente que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Em outras palavras, agora somos ou temos riquezas, mas não se orgulhe disso, porque é incerteza. Essas riquezas são incertas. Já vimos isso na semana passada e acabamos de ver no texto de Eclesiastes. Não devemos colocar nossa confiança nela, mas em Deus, porque Ele realmente nos dá a verdadeira satisfação. O que devemos fazer então? Boas obras? Fazer o bem? Como? Distribuindo. Esteja disposto a distribuir. Quer saber se a sua devoção é sincera realmente ao Senhor Jesus e que você realmente está acumulando tesouros no céu? É a sua reação quanto àquilo que Ele te pede, quanto àquilo que talvez para você é precioso demais. A sua reação quanto a isso vai revelar a sua verdadeira devoção. Provérbios 11, 24: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Lucas 12, 33: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros dos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Paulo, orientando a igreja de Coríntios, ele diz o seguinte, a igreja em Corinto, ele diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8: e Deus é poderoso para fazer, continuando o texto, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha que interessante, nos dando toda a graça necessária. Ele não está pedindo aqui para darmos o necessário, mas aquilo que talvez estamos acumulando e que muitos estão precisando da nossa ajuda. Eu queria concluir dizendo o seguinte: o que significa, afinal de contas, acumularmos tesouros no céu? Significa que tudo que está à disposição das nossas mãos, tudo que nós temos nessa vida, que é curta, que é passageira, as nossas posses, talentos, família, trabalho, quando nós dedicamos isso para a glória de Deus, para a expansão do seu reino e nos submetemos à vontade dele, medimos as nossas vidas pelas verdadeiras riquezas da palavra de Deus, que vai contra a cultura das falsas riquezas desse mundo. Quer saber aonde você tem realmente investido e aonde o seu coração está? Pergunte a si mesmo: qual é o bezerro do Senhor? Quando as coisas apertam financeiramente falando, qual é o primeiro lugar que você e a sua família cortam gastos? Quantos de nós fazemos escolhas até mesmo de um estilo de vida mais simples para investirmos na causa missionária ou na vida de missionários? Porque se existem tesouros eternos, investimentos eternos, estes são vidas, pessoas. Quantos de nós tem intencionalmente ajudado os mais necessitados ao nosso redor?
Especialmente não só a ajuda em si, seja com alimento ou com roupas, mas essa ajuda sendo um meio para que eles ouçam da melhor notícia, do Evangelho de Jesus. As respostas a estas perguntas vão revelar muito acerca da nossa verdadeira adoração. Quem de fato tem sido nosso Senhor, quem de fato nós temos amado. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Estas obras não podem comprar o amor de Deus, como já vimos, contudo, mostram quanto levamos a sério nesta vida o amor dele por nós. E à medida que você cresce na graça e no conhecimento desse amor em Cristo Jesus, você se desapega das coisas desse mundo, sabendo que aquilo que você abre mão aqui em relação àquilo que vai ser acumulado na eternidade é insignificante. A recompensa da vida por vir, o galardão que nos espera, vão nos acompanhar daquilo que nós fazemos aqui. Nosso maior exemplo, Jesus. Paulo vai dizer: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Quem é rico verdadeiramente nessa terra, se nada que você tem, você não tenha recebido? Cristo sim, nem Salomão era rico. Toda a riqueza de Salomão na verdade foi um dom, uma graça de Deus que proporcionou a Salomão por ter escolhido primeiro a sabedoria. Em consequência disso, Deus o abençoou com riquezas, com fama. Mas Cristo sim era o único rico. Ele tinha todo o direito e o poder de abrir mão de toda a sua riqueza. Ele fez isso por amor a nós. E por se tornar pobre, vir a esse mundo que ele mesmo criou, se tornando humano. Essa é a maior pobreza que o ser humano poderia fazer, e Cristo deixa isso claro. Mas essa atitude dele consequentemente fez com que nós nos tornássemos ricos pela graça, pelo amor dele imensurável. Um comentarista puritano diz o seguinte acerca desse versículo: bendito Senhor, de que riquezas te rebaixaste por nós. Ah, que pobreza! E a que riquezas nos elevaste por meio de tua pobreza. Nossa alegria é estar totalmente às tuas ordens. Você conhece dessa alegria? Hebreus diz que Jesus, diante da alegria que estava proposta, que alegria era essa? O sacrifício dele faria que muitos fossem para a eternidade, fossem salvos. Essa alegria proposta diante dele, em meio à dor, ao sofrimento daquela cruz. Mas a alegria proposta diante de Jesus fez com que ele não desistisse. Será que nós, como servos, será que nós, como discípulos de Jesus, experimentamos essa alegria de não ser como aquele homem que ficou triste porque tinha muitas riquezas, mas nós nos alegramos porque nada nessa vida se compara com a riqueza do porvir, e que tudo que nós temos, somos e investimos no reino, porque nada se compara com as vidas que nós vamos encontrar lá. E por mais insignificante que seja o que nós abrimos mão aqui, vai valer a pena. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo exemplo do teu Filho Jesus, que veio a esse mundo em total obediência e submissão, por amor ao Senhor e por amor a nós, se fez pobre. E graças a essa obediência, graças a essa devoção ao Senhor, por amor a nós, nós hoje podemos ser ricos. E nada nesse mundo, nada que venhamos a abrir mão, se compara com essa riqueza que nós temos acumulada no céu, aonde os ladrões não vão arrombar, aonde a traça e a ferrugem não vão existir. O pão que antes mofava, nós vamos experimentar de um alimento eterno.
Antes, as casas que nós temos aqui nos céus serão mansões que o Senhor mesmo irá construir. Antes, se o nosso corpo aqui se fadiga ou adoece, na eternidade nós temos a esperança de sermos totalmente transformados, glorificados no corpo glorioso como o teu Filho, Ele como as primícias dessa nova criação. A terra que hoje geme, sofre em detrimento do pecado, um dia será recriada e voltaremos novamente ao Éden, ao original da tua criação, que o Senhor não abandonou, pelo contrário, em Cristo o Senhor vai recriar todas as coisas. Pai, nos dê dessa mentalidade e olhar e viver essa vida apegando as coisas aqui com as mãos, não como se nós tivéssemos controle de alguma coisa, pelo contrário, nos dê o mesmo coração generoso que o teu. Abrir mão de qualquer coisa que seja nessa vida para investir em tesouros eternos, para investir em vidas com a preciosa mensagem do Evangelho de Jesus. E que nenhuma riqueza, nem o dinheiro, nada exerça senhorio nas nossas vidas, a não ser Cristo Jesus, e que isso possa ser demonstrado numa vida de obediência, uma vida de súditos que não só ouvem a tua palavra, mas a obedecem. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração e abençoando ricamente a sua vida. Tenha uma boa noite.